Gente, tem alguns colegas perguntando aqui no chat, mas a gente vai começar, só faltam 2 minutinhos, 1 minuto, viu? Só aguardando mesmo da 14h10, é um tempo de alguns colegas entrar. É um tempo de tolerância para começar. Difícil a gente chegar no horário, né? Nas coisas. 10 minutinhos está mais do que bom. Tem alguns áudios abertos, aí quem puder revisar aí os seus áudios, gentileza. Pronto, mais uma vez, boa tarde, gente. Estamos aqui em mais um Sextou, Cesal, com algum eco, eu não sei. Acho que foi o de Juliana, tá aberto. A gente está em mais um Sextou aqui, esse evento de educação permanente, importante, né, para a gente. Está sempre... É porque não atualizei ainda, né? Dava um áudio. Aí vocês vão revisando os áudios. Esses momentos de educação permanente tão importantes para a nossa prática, a nossa formação, né? E hoje a gente vai falar um pouco, a nossa colega Juliana, sobre reflexões sobre suicídio para a clínica da saúde mental. Juliana Guerreiro, né, Soares, psicóloga do CAPS 2 da Orla, daqui da nossa costa, especialista em teoria da clínica psicanalítica de orientação lacaniana, e também ela é associada do Instituto de Psicanálise da Bahia. A gente vai tratar hoje desse tema que chama muito a nossa atenção. A OMS recentemente divulgou alguns dados em números, né, a respeito da prevalência de tentativa de suicídio no mundo, que está em torno de 16 milhões de pessoas aproximadamente, que de fato cometeram suicídio, 700 mil pessoas no mundo cometeram suicídio. No Brasil, a gente vê que a gente tem visto também um aumento de números de casos, sobretudo na América Latina, embora no mundo tenha caído. Agora, com a pandemia, a gente tem outro cenário, né? Muda tudo. Aqui no Brasil é assustador, a gente vê a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. Então, é um tema que a gente reflete muito, pensa muito. E qual é a nossa atuação, né? Eu sou Tarso de Almeida Oliveira, sou enfermeiro de formação, estou no PA de Monte Gordo enquanto gerente, e a gente tem visto alguns casos também chegarem na nossa unidade, e com certeza esses casos também chegam em outras unidades. Tentativas de suicídio, a gente tem visto alguns. O SAMU traz casos, a gente tem visto lá bem mais próximo da gente. E aí a gente, nessa reflexão disso, é que Juliana vai trazer para a gente algumas informações aí, algum conteúdo interessantíssimo sobre essa área, sobre esse tema, nesse objeto na área de saúde mental. Eu te dou a palavra aí, Juliana. Boa tarde, gente. Feliz de ver alguns rostinhos por aqui. Sejam bem-vindos, né, à discussão. Eu acho que a ideia, né, como o Tassi falou, é a gente abrir a conversa, né? Eu pretendo fazer algumas exposições, disparar alguns conteúdos, mas seria muito interessante se vocês também fizessem perguntas, contassem exemplos, né, falassem de casos que vocês acompanham, porque enriquece, né? Eu parto da perspectiva da psicanálise, né, que é meu ponto de apoio, assim, onde eu estudo, onde eu me apoio para lidar com a clínica, mas é uma perspectiva, né? Já tem algumas pessoas chegando, Cláudia Alberto, legal. É uma perspectiva, é um ponto de vista para a gente pensar e pensar junto, né? Pensar a partir da experiência de cada um, da possibilidade de cada um. Então, todo mundo concordar, eu acho que eu posso começar, se você puder colocar a apresentação. Então, o nome do sextou de hoje é Reflexões, porque são reflexões sobre o tema do suicídio para uma clínica da saúde mental.
Pode passar. Porque eu coloquei aqui, né, como eu já venho falando, que é uma perspectiva. E a perspectiva que a psicanálise traz é a perspectiva da clínica do sujeito. E eu vou usar, assim, noções básicas, né? Não é uma psicanálise pura, como muitos conhecem, a psicanálise é aplicada, e também dentro do que eu pude absorver até hoje, né, dos conceitos que eu estudo, e dentro do que eu posso traduzir também para pessoas que não são, eu sei, da área de psicanálise, né? De forma que a gente possa conversar sobre o assunto. A ideia é trazer um olhar novo, diferente, realmente, para a gente pensar junto. Acho que pode passar. Sem contar também que eu aprendo muito com as equipes, né, que eu trabalho. Já tem alguém querendo falar? Pode falar. Alguém de mãozinha levantada? Não engano, né? Uma coisa, pessoal, é que se vocês quiserem falar, isso, na verdade, só me ajuda. Então, quem quiser, ou levanta a mão, ou abre o áudio, tá? Me chama, faz uma pergunta, porque, na verdade, só enriquece a apresentação e não tem problema nenhum. Agora, quem não for falar, por favor, feche o áudio. Então, a primeira lógica que eu vou trazer, que veio da psicanálise, e aí eu vou dizer para vocês, gente, que a psicanálise me ajudou desde o início, quando eu comecei a trabalhar na saúde mental. Então, inicialmente, assim, eu vou trazer a perspectiva do suicídio, não como especificamente do suicídio, mas eu vou pegar o tema geral da saúde mental e da escuta, e da possibilidade de escutar o sofrimento psíquico, as coisas que as pessoas trazem para a gente dentro da saúde mental, porque eu acho que ajuda muito. Inclusive, né, facilita na questão do peso que o medo que traz o tema do suicídio. Então, se a gente pensar no suicídio como mais um sintoma, como mais um sofrimento dentro de tantos que o ser humano apresenta, eu acho que ajuda. E a psicanálise, ela traz isso para a gente. Por quê? A primeira orientação é que a gente possa escutar para além das queixas iniciais. Que a gente possa perguntar para o paciente o que mais? Por que isso? Como é que chegou a isso? Né? Qual é a sua história de vida? O que é que traz você até aqui? Para que a gente não fique só no que está acontecendo agora, na dor de agora. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Porque também, gente, por trás da queixa, tem muita coisa ali, que o próprio paciente não sabe. O próprio paciente ainda vai descobrir. Então, quando a gente foca só naquilo que está acontecendo, no caso, na ideação suicida, ou mesmo o fato que já aconteceu, né? Se a pessoa já fez uma passagem, já fez uma tentativa, a gente precisa perguntar outras coisas além da queixa. A outra questão que a psicanálise traz é que a realidade humana ela é sempre subjetiva. Não há duas iguais. A gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo, porque cada um tem um olhar. Então, a gente precisa adentrar essa subjetividade que está diante da gente, né? Sem se preocupar exatamente com a primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece, a gente vai filtrar, vai ver de acordo com a gente mesmo. A gente precisa escutar um pouco mais para entender o que está acontecendo. O terceiro ponto, né, lembrando que o ser humano ele é marcado pela linguagem, uma coisa que a psicanálise também ajuda muito a gente a pensar, é que não existe o fato em si. Existe o discurso do fato. Existe, quando a pessoa nos conta alguma coisa, ela já nos conta o ponto de vista dela, a forma que ela consegue subjetivar a realidade. E aí a psicanálise vai nos ensinar que o sintoma é o que há de mais singular e que constitui... Deixa eu ler por aqui, porque o meu aqui não está dando para ver. O sintoma é o que há de mais singular no ser humano e que constitui cada sujeito. Não pode e não deve ser eliminado. Então, na perspectiva da psicanálise, a gente trabalha no sentido de acolher o sintoma e não de tentar extinguir ele, fazer ele sumir. Porque o sintoma ele fala daquela pessoa. Por que está sofrendo daquele jeito, por aquele motivo? Por que tomou essa atitude? Isso já diz daquela pessoa. Isso não é eliminável, né? Às vezes, quando a gente está sofrendo, a gente quer que aquilo suma. Né? Claro que a gente não vai dizer isso para o paciente, para quem está sofrendo, mas a gente vai acolher o sofrimento da pessoa e vai dar um tempo dessa pessoa de se haver com a sua história e com o que está acontecendo com ela. Aí a gente vai aprender também que o tratamento é uma parceria. E o paciente, de fato, somos nós. Nós é que temos que ter paciência de escutar. Nós é que temos que ter, saber as perguntas que a gente vai fazer.
A gente precisa saber acolher o paciente fazendo uma parceria de trabalho, porque é um trabalho de investigação, né? A pessoa chega com sofrimento, a gente não tem uma solução para dar, né? Faça isso que vai ficar bom, a gente não sabe, não tem como saber. Então, a gente não sabe e a pessoa também não sabe. Mas a gente faz uma parceria para investigar, para descobrir, para trabalhar junto e para encontrar soluções. E vão ser soluções sempre singulares, não tem duas soluções iguais. Então, a gente não direciona o paciente, eu acho que é uma coisa que alivia muito também pensar, né? A gente direciona o tratamento, mas a gente não direciona o paciente na sua vida pessoal. Ah! Olá. Tem alguém com o microfone aberto, né? Isso eu acho que, na verdade, é muito bom pensar, né? Que a gente não tem responsabilidade pela vida da pessoa, pelo que vai acontecer com a pessoa. A nossa responsabilidade é pelo tratamento, é por estar disponível, é por incentivar a fala, é por fazer as perguntas, é por não recuar diante das coisas, do sofrimento humano, né? Do terror que é o sofrimento humano. Então, essa é a nossa responsabilidade. Agora, o que a pessoa vai fazer mesmo com a vida dela, é ela que decide. Então, eu acho que esse slide já foi, pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o lugar da escuta, porque, pelo menos pela minha experiência, eu vejo que é uma coisa muito difícil, né? O que aflige os profissionais? Por que é tão difícil escutar? Por que eu digo que é difícil, mesmo quando a gente não percebe que é difícil? Porque, às vezes, a gente não acha que é difícil, mas a gente não deixa que a pessoa fale. Quando ela começa a falar, a gente quer dar uma sugestão, a gente quer dar uma orientação, a gente quer encaminhar logo para tomar remédio. Então, mesmo quando a gente não percebe, não é fácil escutar a dor e sofrimento humano, né? Como está dentro de um pesadelo. Mas a gente precisa passar por isso para poder ver o tratamento ter algum efeito, né? Então, eu pontuei aqui 3 questões que eu acho que permeiam a dificuldade do profissional na escuta. E aí, se alguém mais quiser colocar outras questões, também está aberto, né? Porque aí foi a minha percepção. Eu penso também, com o viés da psicanálise, me ajuda a pensar a questão da nossa era moderna, né? De que a gente está em meio de muitos imperativos, de ideais, de imaginários, né? De bem-estar e de felicidade. E a gente parece que a felicidade hoje em dia está muito perto, né? Uma pílula, é um exercício físico, é dançar zumba, né? Parece que tá muito fácil de ser feliz, mas não é bem assim. O ser humano continua sendo um organismo complexo, né? Afetado pela linguagem, faltante, né? Não nos conseguimos nos sentir completos nunca. E quando a gente se sente completo, é imaginariamente. Aquilo não se sustenta por muito tempo. Então, o profissional da saúde, às vezes, ele também está afetado por esses ideais, né? Ele também imagina que existe uma forma ideal de ser feliz, uma forma de tirar aquele sofrimento daquela pessoa. E por isso ele se atrapalha, né? Porque aí ele não consegue ficar muito tempo escutando aquela dor, ele quer resolver. Isso dá uma pressa, né? Isso interfere. Aí a outra questão que eu acho que também atrapalha é o terror que é natural do ser humano, viu, gente? O terror ao saber sobre o real. Como impossível de elaborar, deixa eu ler aqui, é porque não estou conseguindo ler todo, o terror de saber sobre o real, como impossível de elaborar aquilo que fica inacessível justamente quando não há sofrimento. Então, quando a gente tem uma organização pessoal bem arrumadinha, né, quando eu vou falar mais psicanaliticamente, vocês vão ver, quando o nosso sintoma está funcionando, a gente se afasta de um real, daquilo que não funciona, daquilo que não é completo, daquilo que na vida a gente não consegue assimilar, nem nos outros, nem na gente mesmo. Sempre tem alguma coisa que fica faltando, mas quando a gente se organiza bem na vida, a gente se afasta disso, porque isso angustia, né? O real aqui, como eu estou apontando para a psicanálise, ele é fonte de angústia. Então, a nossa tendência é se afastar dele. E quando a gente vai trabalhar na saúde, quando a gente escuta um paciente que quer morrer, é como se a gente ficasse ali cara a cara com o real. E para esse paciente, o real não está velado, o real está exposto, está aberto. Ele está em contato, ele tem que lidar com aquela angústia. Só que nós também nos angustiamos ao ver a angústia do outro. Então, a gente tende a ter dificuldade de escutar, porque nos desorganiza. Então, se eu estou organizada aqui no meu sintoma, com a minha família, com o meu trabalho, quando alguém começa a me falar essas coisas, me perturba, porque perturba a minha defesa. E aí é que vem a dificuldade da escuta.
E a questão, que eu acho que é muito comum também, que eu ouço as pessoas falarem, é sobre o medo de ser responsabilizado ou de se sentir culpado se a pessoa cometeu o ato, né? E para essa questão, eu já pontuo antes, né, que nós podemos nos responsabilizar pelo tratamento e não pela vida da pessoa. Eu acho que essa perspectiva abre bastante para a gente pensar que quanto mais a gente chegar junto, mesmo sendo difícil, mais a gente está fazendo a nossa parte. E agora, a vida da pessoa, a pessoa tem nas mãos, né? Porque nós também precisamos pensar, e a gente vai ver isso mais na frente, que nem todo mundo é feliz vivendo, né? Nem todo mundo gosta de viver. Mas vamos passar o slide para a gente adiantar. Aí eu já venho, né, com algumas questões que eu já levantei, como proceder, como escutar, por que temos pressa, eu acho que isso foi bastante falado no último slide. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que pensa que é da dificuldade da escuta? Além do que eu coloquei, não, né? Se aparecer, pode falar. Aí eu venho com outra perspectiva. Alguém quer falar? É Ivanilde, não é isso, Ivanilde? Pode liberar o áudio, Ivanilde. Falar então. Gentileza. Libera seu áudio, viu? Tá. Porque daqui eu não estou vendo, Ivanilde, mas... Ela tá... Está ouvindo agora? Está ouvindo? Está ouvindo. Sim. Uma certa vez, uma jovem chegou na unidade de saúde chorando e querendo falar comigo. Aí eu fui para a sala de reunião e lá eu escutei ela, o que ela tinha a dizer, e ela disse que chorava muito e tinha vontade de se jogar debaixo de um carro por motivo de terem tirado a filha dela. No caso, o pai tirou a filha dela. Eu perguntei o motivo, depois que ela conversou muito, escutei bastante ela. Aí eu perguntei o motivo que ela queria se matar, se por causa só disso. Ela disse não, porque eu tenho culpa de algumas coisas. Eu não cuidei da minha filha como eu devia. Eu terminei perdendo a minha filha. Então, por conta disso, eu acho que eu sou muito irresponsável. E eu acho que a solução é só tirar a minha própria vida. Aí eu falei assim, a solução não é tirar a sua própria vida, porque a vida é tão bela, é tão linda. Tem muitas pessoas que queriam estar vivendo mais e chegou o momento de Deus levar. Eu vou te encaminhar para uma sala onde o enfermeiro vai dar continuidade à sua escuta, e assim você vai ser encaminhado para o psicólogo, porque aqui nós temos psicologia e ela vai fazer um acompanhamento e, consequentemente, você vai se dar bem. Ela começou a fazer os acompanhamentos e, com isso, ela foi tirando aquilo da mente dela. Graças a Deus, outro dia eu vi ela estava bem melhor. Graças a Deus. E, às vezes, a gente chega na comunidade e encontra pacientes assim. Já encontrei pacientes com um copo de chumbinho na mão e querendo se matar porque a mãe o rejeitou, jogou para fora, desempregada. E ali eu conversei, dei uma palavra. E aquela palavra, quando eu voltei para a próxima visita, a pessoa já estava bem melhor. Então, eu escutei bastante, dei bastante atenção, dei aquela palavra amiga para ela. Falei até para ela que, anteriormente, quando eu tinha assim, uns 16 anos, eu também tinha desejo de suicídio, por motivo da minha mãe ter me abandonado. Ela me deixou, ela mandou meu irmão para ser criada aos 7 anos de idade. Aí comecei a contar meu testemunho para ela, comecei a falar para ela que eu também tinha. No entanto, eu fiquei adulta e alguém também, antes de eu ficar adulta, sair da adolescência para adulta, uma pessoa também me parou e conversou comigo e me deu uma palavra amigo. E dessa palavra amiga, eu tomei para mim e comecei a me sentir que a vida era muito linda, eu tinha muita vida pela frente. Eu conversando com ela, e graças a Deus, quando eu fiquei adulta, eu vi que a vida era tão bela, tão linda. Aí foi quando eu comecei a trabalhar como agente comunitário, e as pessoas que eu via, caso a caso, eu via minha cena do passado. Então, eu tinha muito desejo de ajudar aquelas pessoas, por motivo de eu já ter passado por aquilo e eu vencer o desejo de suicídio, e hoje, graças a Deus, eu tenho um desejo de vida. Isso aí, muito belo o seu depoimento, muito legal. É assim mesmo, a gente precisa...
pessoa com... A gente precisa escutar, né? Você enfrentou o desafio aí da escuta e viu que tem bons resultados, né? Isso aí. Muito importante. Então, o que eu sugiro aqui, né? A partir da perspectiva da psicanálise, a questão da pressa, né? Pensar na pressa. E aí a gente vem com a aposta no sujeito e no sintoma, né? Quer dizer, acolhendo esse sujeito naquilo que ele tem de mal-estar, naquilo que ele tem de sofrimento, né? Versus a política da felicidade, né? Versus o aconselhamento, né? Versus a direção, a medicalização apressada, né? Essa é a proposta do que eu venho para falar para vocês, né? Aí eu venho dizer que a escuta, às vezes, a gente, quando não suporta ela, a gente desvia, né, para uso de recursos dogmáticos pessoais, tipo assim, a gente começa a dar exemplo, né, do que funcionou para a gente, né, de sair, de passear, namorar, vai na praia, né, como se a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe qual é a opinião dela sobre aquilo. Então, às vezes, é muito ofensivo para quem está sofrendo, né, receber esse tipo de aconselhamento, porque às vezes a pessoa não é capaz, né? Pelo sofrimento dela, ela não consegue dar conta dessas dicas que a gente dá, né? E isso acaba nos afastando do paciente, né? Ele precisa falar com alguém que tenha empatia pela dor dele, que suporte escutar, né? Sem falar muito e só avançando na escuta. Então, as direções objetivas, deixa eu ver se eu anotei aqui algum exemplo para me lembrar. Inclusive também colocando a família, né, dentro. Às vezes a gente parte para a família, já diz o que a mãe tem que fazer, o pai, o irmão, o marido, e a pessoa se sente mais oprimida da dor dela, né, e com mais dificuldade de falar do que ela está sentindo, de se expressar, né? Claro, gente, que ainda não era hora de passar não, viu, Tânia? Pode voltar. Claro que essas tecnologias, que a gente chama, inclusive, de tecnologia dura, né? Essas tecnologias mais impositivas, diretivas, elas podem até ser necessárias, no momento de muito, já da pungência, da urgência da situação, né? Pode até ser que a gente recorra a elas, mas isso não pode ser a única via do nosso tratamento, né? A gente precisa trabalhar pela via da escuta e de abraçar o sintoma, a dor daquela pessoa, o mal-estar dela, e fazer outro tipo de trabalho. Agora sim, Tami, pode passar. Tem uma frase que eu acho que ficou fora aí do slide, mas eu posso falar aqui, né, que uma coisa que também nos angustia, que a gente às vezes não sabe, é que falar inibe o fazer. Muitas vezes a gente acha que se deixar a pessoa falar sobre aquilo, vai estar incentivando ela a cometer o ato, né? Mas é o contrário. A pessoa substitui. Quanto mais ela fala das ideações suicidas ou de qualquer sofrimento, ela pode amenizar o impulso ao fazer. Se ela fica o tempo todo pensando, sem poder expressar, sem poder socializar aquilo ali, a chance de ela cometer um ato é muito maior. Então, isso também nos ampara, né, na clínica da escuta. O contexto da crise, assim, Juliana, eu tenho uma pergunta. Por favor. Tenho uma pergunta. Então, sobre isso, me vem assim a imagem, né, que quando você diz, é como se você estivesse dizendo assim para mim, se a pessoa ficar sozinha, né, ela tem uma possibilidade maior de passar o ato, né? Então, se ela tem alguém próximo dela que possa estimular esse esvaziamento dessa vontade, é uma possibilidade de cuidado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Por favor. Sim, exatamente. Estar ao lado, escutar, esvaziar, já é o primeiro efeito logo que a gente vê, costuma ser de alívio. Eu vou falar mais no finalzinho, Marcinha, sobre o tratamento em si, né? O que isso significa, né? A acolhida, a questão do olhar, do fazer aquele sujeito existir. Às vezes ele está perdido, se sentindo sozinho, né? Se sentindo desamparado, e ter alguém que o escute, que se interesse por ele, né? Uma escuta ativa, já dá um primeiro efeito ali de se sentir vivo. Além de aliviar aquilo que ele vinha, né, sofrendo solitariamente, o laço social ele tem um efeito muito importante. E às vezes ele não consegue fazer laço na vida lá fora, porque quando ela quer falar da dor dela, ou dele, né, as pessoas rechaçam, as pessoas não suportam escutar.
né? Então, ele não tem onde falar. Então, se você for aquela pessoa que pode escutar, já vai fazer uma diferença na vida daquele sujeito, muito provavelmente. Então, é bem por aí, Márcia. Acho que a gente vai poder aprofundar ainda mais, mas é isso aí mesmo. Aí eu coloco aqui, né, o contexto da crise, que é uma coisa que a gente ouve muito falar, mas nem sempre na prática a gente consegue entender direitinho como é que isso funciona, né? A questão da crise como um momento fecundo para oferecer uma proposta de tratamento. E a primeira coisa que eu digo sobre isso é que, quando a gente não está sofrendo, a gente não busca tratamento. As pessoas que não sofrem, elas podem até ter um problema, mas enquanto que não chegar nelas, elas não vão tentar resolver o problema, porque resolver o problema significa mexer naquilo que está estabilizado, e ninguém quer, né? Então, de certa forma, um tratamento em saúde mental, ele dá uma desestabilizada na pessoa, porque ela vai ter que entrar em contato com aquele real que tá escondido, que está organizado, que está velado, né? Então, na verdade, a gente só faz um tratamento quando a gente entra numa situação de crise, quando a situação já está abalada, e nós, como profissionais, também podemos intervir, porque a gente não vai mexer no que está arrumado, a gente não vai bagunçar, né? Se uma pessoa está bem na vida, está estabilizada, a gente não vai mexer naquilo ali, não vai balançar as defesas dessa pessoa. Mas se a pessoa não está bem, se ela precisa reorganizar aquilo ali, né? A gente pode entrar, porque já está bagunçado mesmo, a gente vai ajudar a pessoa a rearrumar aquilo ali. Então, o momento da crise, ele costuma ser assim imprescindível para o trabalhador da saúde mental, principalmente. Né? Os trabalhadores da saúde em geral, eles podem perceber isso, encaminhar, apoiar também, né? Todo mundo pode, né, gente? Às vezes quem apoia não é nenhum trabalhador da saúde mental. Mas para nós da saúde mental é imprescindível a gente estar atento à crise, porque a crise é a nossa oportunidade de intervenção maior. E aí eu coloco aqui que a gente pode ajudar essa pessoa a identificar as causas do seu sofrimento, abrir, porque veja bem, não é tão claro assim. A maioria das pessoas, quando chega com sofrimento, ela não tem clareza do que está causando aquilo ali, né? E ainda mais agora com o discurso da ciência, as pessoas dizem assim, não, eu tenho depressão porque eu tenho depressão, porque minha mãe tinha depressão, né? Eu tenho porque o médico me disse que eu tenho, eu fui diagnosticado com transtorno do pânico, mas eu não quero saber nada sobre isso, né? Eu só quero que você me cure. Aí vai por aquela via que eu falei antes, né? Que é de fazer tirar aquele sintoma da pessoa. Só que a gente precisa ajudar essa pessoa a identificar as causas do sofrimento dela, porque aquilo ali não é à toa, não é sem história. Tem uma história, mesmo que a pessoa não saiba. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a ajudar. Quando a gente coloca a pessoa a falar, e falar sobre outras coisas, tá? Eu estou pensando em me matar, mas o que mais? O que tem também na sua vida? Como é a sua vida? A gente precisa fazer essas perguntas, isso é uma escutativa, né? Onde a gente ajuda essa pessoa a construir, identificar, localizar que tem muitas causas para o sofrimento dela, que aquilo ali tem uma história. A gente abre a possibilidade de leitura sobre essas causas, porque muitas vezes, quando marcou a pessoa, né, normalmente são as marcas da infância. E quando a gente é criança, a gente entende de uma forma. Então, agora, em outra idade, em outro momento da vida, se eu localizo que aquela coisa que aconteceu comigo lá na infância marcou a minha vida, eu posso fazer uma outra leitura sobre aquilo ali, porque eu estou em outro momento da minha vida. E, por fim, mais ainda adiante, né, a gente pode ajudar essa pessoa a se arranjar com o seu sintoma. Não é sem o seu sintoma, é com ele. Né? Mas já com uma outra leitura, já com outras possibilidades, já com o amparo da relação terapêutica que a gente estabeleceu com aquela pessoa. Né? Então, a pessoa vai poder se haver. E isso se dá através do próprio trabalho subjetivo, enquanto a pessoa fala. Ela está fazendo esse trabalho todo que eu estou falando aí. Né? Identificando as causas do sofrimento, fazendo outras leituras sobre o sofrimento, pensando em outras maneiras de se haver com aquilo que é ela mesma, que é mais particular dela, né? Que é o jeito dela especial de lidar com as coisas da vida e de entender o mundo. Então, tudo isso se dá no trabalho da fala. Por isso que a nossa escuta tem que ser ativa, porque não é só para a gente saber que a gente pergunta, mas é para botar a pessoa para falar que a gente pergunta, porque no momento que ela está falando, ela está fazendo muitas conexões, ela está construindo e reconstruindo o mundo subjetivo dela. É uma possibilidade imensa de tratamento e que às vezes a gente perde porque é difícil escutar. E aí ela vai, né? A gente pensa que isso vai fazer o quê? Com que ela produza um saber sobre o que está em jogo nesse sintoma dela no momento atual, revendo também toda a história desse sintoma, o momento de constituição subjetiva, né? A pessoa vai poder fazer um passeio por ela mesma e aprender mais e sair de lá
com um manejo diferente sobre si mesma. Isso é o que a gente almeja no tratamento pela escuta, pela fala, tá? Pensando também que os outros tratamentos, eles também têm seu lugar, né? Esse é o tratamento para quem quer falar. A gente oferece. E isso tudo pode acontecer. Pode passar, Tânia. Eu vou entrar um pouquinho agora no nosso momento, porque eu acho que tem muito como a gente pensar nos sintomas atuais, né? A partir também do discurso capitalista, é um discurso que a psicanálise estuda muito, porque altera um pouco o funcionamento das pessoas, né? Essa questão do consumo, a questão de entender que existe um objeto que vai nos fazer feliz, né? Então, gera uma busca insaciável pela felicidade, a partir do consumo de bens e informações como soluções mágicas, que produz, gente, um apagamento da subjetividade, daquilo que constitui o ser humano, de que somos feitos de marcas, que somos feitos também do simbólico, daquilo que nos marcou, porque minha mãe dizia isso de mim, antes de eu nascer, eu já tinha uma história de vida, né? Então, a nossa subjetividade, ela vem daí, ela vem dessas marcas, das nossas experiências infantis, e hoje em dia a gente quer funcionar mais como menos humanizado, né? Mais uma maquinazinha que basta dar o alimento certo, né? Basta se liberar, realizar os seus desejos e vai dar tudo certo. E não é bem assim. A gente está vendo as pessoas angustiadas e muito angustiadas, né? Por quê? A gente está passando por uma precarização do recurso simbólico. É aquilo que eu falei, quando você pergunta para a pessoa por que você está assim, a pessoa diz que não tem motivo, né? Ela só está assim. É como se fosse uma doença orgânica, que é diferente da doença psíquica, né? Ela não tem uma causa, não é uma bactéria que precisa ser eliminada, né? Mas a gente quer que seja assim. A gente quer que o médico tire a dor da gente, né? Como se fosse uma bactéria. E isso faz o quê? A gente achata o sujeito, né? Um sujeito que não sabe nada sobre si e que não quer saber. Né? E muito do nosso trabalho hoje na clínica é incentivar o paciente a descobrir, a saber, sim, a criar uma história para si, né? Que ainda não foi feito. Ali, às vezes, a gente encontra essas pessoas assim. E aí, isso influi tanto na dificuldade da oferta, porque nós também somos afetados pelo discurso capitalista, né? Então, a gente também está sob essa influência na pressão por soluções, a gente também quer ser ágil, né? Quer ser produtivo, só que na saúde mental é diferente. E aí a gente esquece que nós somos os verdadeiros pacientes nos tratamentos, que é aquilo que eu já falei, né? Que a gente precisa ter calma e deixar o tempo do sujeito aparecer. A gente precisa investir muito na história da pessoa e ajudar ela a construir uma história e com calma, porque isso não acontece de uma hora para outra. Pode passar. Então, vamos pensar na perda do interesse pela vida. É desse real que a gente está falando, né? De que a vida não é igual para todo mundo. E tem pessoas que realmente não se sentem tão vivas. A morte como possibilidade. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso até para perder o medo. Né? A gente precisa pensar que a vida não é perfeita, né? Que às vezes a gente está tendo uma experiência perfeita da vida ou não, mas a gente quer impor isso. E às vezes a vida vem com problemas, né? Como a colega falou ainda há pouco, teve um momento da vida dela que ela também quis morrer, né? Que a vida não é fácil. Então a gente precisa se abrir para escutar isso, porque muitas vezes a gente lida com sujeitos que lidam com isso diretamente, né? Existe a pulsão de morte, que é uma coisa que a psicanálise estuda muito, né? Que é um impulso à repetição de uma experiência de separação da própria vida que a linguagem instaura no ser humano. É um impulso a repetir que é destrutivo. Eu vou ler aqui algumas outras coisas que eu anotei sobre isso, porque a pulsão de morte ela não é fácil. A gente em psicanálise a gente pensa que o ser humano ele tem uma tendência a uma homeostase, a querer diminuir a atividade, o prazer, como se fosse um não ter trabalho, um não ter desgaste. E a vida é o contrário disso, né? A vida é trabalho. Então, tudo que está do lado da vida está do lado de um certo desgaste, de um esforço, né? de um comparecimento,
né? Só que a gente também tem dentro da gente uma tendência ao zero, uma tendência à inatividade. A gente repete, inclusive, experiências traumáticas. Que eu estou falando aí desse momento, né, da experiência que a linguagem causa no ser humano. Por que o ser humano sempre foi uma questão, né, para a gente da psicanálise, por que a gente repete as coisas mais terríveis da nossa vida? Essa é a pulsão de morte. Às vezes aparece muito claramente na toxicomania, por exemplo, né? O sujeito usa uma substância até beirar a morte mesmo, né? Colocando a vida em risco, na alimentação. Às vezes a gente vê isso claramente, mas às vezes isso não fica tão claro, fica nas entrelinhas, fica naquelas experiências que a gente fala, olha, isso é o que eu menos quero na minha vida, mas quando eu vejo, eu estou lá, fazendo tudo de novo. Isso é pulsão de morte, essa tendência à repetição entre o prazer e o desprazer. Alguém quer falar? Pronto, benção. Tá bem. Então, quando a gente ajuda uma pessoa, então isso está para todos. Só que os casos que a gente atende costumam vir de uma forma muito grave, né? Com pessoas que ficam ali se cortando, se machucando, cometendo atos que realmente colocam a vida dela em risco, né? E ela precisa falar sobre isso, porque um ato, quanto mais ato, menos pensamento, menos elaboração tem ali. Né? Então, quando a gente coloca essa pessoa, ajuda essa pessoa a falar sobre essa experiência, ela já vai tomando uma distância, ela já vai começar a falar no lugar de fazer. É uma substituição. É a primeira coisa que a gente oferece para a pessoa que está numa situação assim de repetição autodestrutiva. É o falar. É interessante, porque hoje em dia eu já vejo muito chegar para mim pessoas com medo de falar, por causa da reação dos profissionais. Tem profissional que não quer escutar. E como é que eles não querem? Eles não falam, né, que não querem, mas eles fazem isso que eu falei mais cedo. Eles dão conselho, eles dizem que a pessoa não pode pensar assim, que isso não é bom, né? Fora os discursos religiosos, né, que tem uma questão moral aí. E aí... Eu vou pegar o meu, você me dá um. Ângela, né? Ângela, pode fechar o áudio? O que eu estava falando? Sim, então essas pessoas às vezes passam alguns meses comigo para depois me dizer que elas têm vontade de morrer, mas que elas não falaram logo porque elas já tinham tentado conversar com algum profissional que teve uma reação, né, que não ajudou ela a falar, e ela pensou que ela não poderia falar sobre aquilo. E só depois de um tempo, né, que eu estabeleço um vínculo de confiança com aquele sujeito é que ele vai poder falar dessa questão. Então, a gente tem que pensar que os conselhos e as sugestões nos afastam, né, enquanto profissionais, da realidade, eu vou ler aqui, porque aí não está dando para ler, da realidade dos pacientes, impedindo a construção de vínculo de confiança. Se eu venho com a minha opinião muito precocemente, eu posso, claro que não é uma regra, mas é uma possibilidade, eu posso estar afastando aquela pessoa de poder falar da questão dela mesma, né? E isso pode já impedir o tratamento aí desde logo do início. Pode passar, Tânia. Eu não vejo o chat daqui, viu, Tássio? Aí, se tiver alguém que queira, seja fazer uma pergunta, alguma coisa, você pode me interromper. Aí eu vou falar um pouquinho eu vou entrar um pouquinho agora no que a gente, em psicanálise, a gente estuda, né? E que a gente sabe que pode estar associado à tentativa de suicídio, à ideação suicida. E a primeira questão, uma questão que eu já trouxe um pouquinho a partir do discurso da ciência, do discurso do capitalista, que está gerando cada vez mais na nossa sociedade a questão dos novos sintomas, que são esses comportamentos de risco, que onde você vê essa pulsão de morte mais às claras, né? Apesar de não serem casos assim de psicose, mas eles beiram a questão do risco da própria vida que essas pessoas se colocam, e são pessoas muito esvaziadas do simbólico, são pessoas que têm dificuldade de falar, de significar, né? Então, é o que vai direto para o ato, em forma de uma forma que busque assim, uma satisfação mais imediata, sem poder pensar na vida sobre outros aspectos, né? Fica ali direcionado para aquele ponto de sofrimento. Então, a tentativa de suicídio está dentro desse quadro, né, dos novos sintomas, as toxicomanias também, os transtornos alimentares, os autoflagelamentos, a gente pensa todo por esse viés, né? São, na verdade, apelos silenciosos em atos, pois o que da experiência humana não se traduz em palavra, tenta se escrever via ato.
eu tenho falado bastante sobre isso, isso é muito importante na questão do tema do suicídio. Né? Quanto menos a pessoa pode construir sobre o sofrimento dela, sobre a vida dela, mais ela vai atuar. Então, é uma precariedade do recurso simbólico que gera identificações imaginárias, idealizadas, com altas expectativas, e o que gera impossibilidades angustiantes. A gente vê muito isso nos jovens, né? As pessoas terminam o ensino médio já com muita dificuldade, com muito sofrimento, e tem uma expectativa de que as coisas aconteçam muito rápido, né? E essa precariedade simbólica, ela vai pela via do imaginário, ela já se vê, com 23 anos eu já tinha que ter 1 milhão na conta, né? Eu já tinha que ganhar 30 mil por mês, e eu tinha que estar dando aula no YouTube, e aí a gente vê que essa pessoa não sustenta esse lugar, porque é um lugar impossível, né? Um lugar imaginário, de idealizações assim pela via do imaginário, e que deixa a pessoa muito instável, muito angustiada, e nesses casos assim, a gente vê muito essas passagens ao ato, assim, no sentido de tentativa de suicídio, de ideação, né? Melhor morrer porque eu não sirvo para nada, eu não sou suficiente, a gente escuta muito isso na clínica, e do autoflagelamento também como uma saída, mas veja que é uma saída via corpo, né? E a gente vai vir com outra oferta do sujeito poder falar sobre isso e construir uma história para isso, um lugar para ele, para chamar de eu, né? E aí a gente vai ver que às vezes temos outras questões aí que a gente pode pensar também por que essa dificuldade de estar no mundo. Vamos passar o slide. Então, na psicanálise, a gente tem 2 termos, talvez vocês já tenham escutado, que ajudam a gente a pensar por 2 viés diferentes, o que é uma tentativa de suicídio, né? Pelo viés do acting out, que é o que eu vou falar agora, e pelo viés da passagem ao ato. No acting out, o que a gente vê que é mais comum, que aparece nas nossas clínicas, é um apelo ao outro. É uma atuação que convoca a atenção, que convoca o olhar. O sujeito ele não percebe que o que ele quer é chamar atenção, né? Então, quando a gente fala isso diretamente para ele, ele vai ficar muito ofendido. Mas, na verdade, por quê? Porque se tratam de impulsos que não foram elaborados simbolicamente. Ele precisa, na verdade, dessa atenção para se constituir, porque é do ser humano, nós nos constituímos a partir do outro. E aí, por isso que eu coloquei o desejo materno, porque faz toda a diferença na vida de um sujeito ter sido desejado. Né? E não falo só da mãe, mas desse outro primordial, daquele que instaura no ser humano a relação humana mesmo. E é através do olhar, da voz, da atenção, do colo que uma mãe dá, do peito, que uma criança vai se sentir existindo no mundo. Ela vai se constituir simbolicamente a partir dessa matriz simbólica que é a mãe. Então, a gente pode pensar que, muitas vezes, esse sujeito que tanto nos incomoda na clínica, né, porque, na verdade, ele não está tentando se matar de verdade, a gente percebe, né, que as atitudes dele não vão levar à morte. E isso incomoda os profissionais. Eu acho que esse é o quadro mais delicado de todos. Porque são sujeitos muito frágeis, que precisam de atenção, que estão ali, de certa forma, com dificuldade na constituição subjetiva do eu. Eles ficaram ali esvaziados de sentido, esvaziados narcisicamente, né? Não se sentem valiosos, não sentem que têm um lugar no mundo. E eles vão recorrer a esse tipo de ato para tentar chamar atenção, para que ele possa ter esse olhar, para que ele possa se constituir, para que ele possa saber que ele existe, para que ele possa se sentir amparado para tentar algumas coisas na vida, né? Então, eu dediquei assim uma parte, acho que eu vou voltar mais nesse assunto, porque eu sei que é o mais delicado de todos, porque esse sujeito, muitas vezes, ele é rechaçado nos atendimentos, né? Tanto nas emergências, nos hospitais, como nas clínicas mesmo, nos CAPs, nos ambulatórios, né? Na família. Ninguém tem mais paciência, ninguém aguenta mais, e essa pessoa cada vez mais vai tentando via essa forma de atuar para tentar existir no mundo. Aí eu coloco aqui que a construção da fantasia, que é o que constitui a nossa realidade humana, né? Principalmente a do neurótico, a maioria de nós, ela é uma resposta. Veja bem como é importante o desejo, o olhar, a atenção. Ela é uma resposta ao que se é no desejo do outro. Nós não partimos do desejo de nós mesmos. Enquanto bebê, a gente não se deseja. A gente precisa do investimento do outro na gente para a gente entender que a gente é importante. Essa sensação de estabilidade, de que eu posso estar no mundo, que eu posso passear por aí, que eu posso
fazer uma faculdade, que eu posso fazer uma pós-graduação. Isso vem dessa instauração primeira, através do outro, do olhar do outro, de que eu existo. Eu posso me estabilizar na minha sensação de existência. Então, esse costuma ser, às vezes, um quadro muito grave, em que a pessoa paralisa na vida, ela não pode seguir adiante, enquanto que ela não puder passar dessa etapa da constituição subjetiva, né? Então, é um quadro muito delicado, muito difícil, porque faz muita demanda, mas que precisa de muita atenção e que tem tratamento para ele, que a pessoa pode superar e pode viver de outra forma. Vamos passar? Eu acho que o próximo slide... O próximo slide, eu vou falar, eu peguei essa passagem de um dos textos que eu li. Depois, se alguém tiver interesse, gente, pelos textos que eu usei para fazer essa apresentação, vocês me peçam no privado que eu passo. Mas esse texto, por exemplo, é um texto muito bom. Passagem ao Ato na Adolescência, da revista Almanac Online, é uma revista de psicanálise muito boa, quem quiser, tem muitos textos online. E aqui ela fala do que Lacan chama, né, dessa situação do júbilo da criança diante do espelho. Quem tem filho pequeno, ou que já viu um sobrinho, né, um bebê, quando a mãe apresenta, olha quem está ali no espelho, né, em que ela pede, que a criança pede ao outro uma confirmação do que ela experimenta ao ver sua própria imagem refletida no espelho. A criança, via olhar, via a voz do outro, pode fazer a passagem dessa imagem, ainda não unificada, do eu, para a unificação da imagem, que a gente chama de uma unidade narcísica, né? Porque teve investimento do olhar do outro. Então, a criança, então, eu sou isso, aqui o outro olha, eu existo. Antes do estádio do espelho, o que se tem é a falta do contorno que a imagem no espelho poderia dar ao sujeito como eu. Muitas vezes a gente não se dá conta que a gente não vem pronto. A gente não tem nem sequer um corpo, o ser humano. Ele vem, né, para o mundo tão inacabado que ele precisa passar ainda por muitas etapas, enquanto criança, no relacionamento com aqueles que cuidam dele, para que ele possa formalizar um eu narcísico, para que ele possa ter um corpo e para que ele possa atuar nos relacionamentos e na vida, e com esse corpo que tanto o afeta, né? Então, a gente está falando, quando a gente fala do sujeito que fica fazendo acting out, que fica chamando nossa atenção, que fica se cortando, que fica ameaçando, né? Como ele está convocando ali um olhar para que ele possa se sentir vivente, para que ele possa saber de si. Ele está parado, fixado num ponto do desenvolvimento e que ele precisa de muita ajuda para passar por aquilo, né? Eu acho que eu vou falar aí mais tarde, é uma vida desvitalizada, sempre precisando da atenção, do olhar para se sentir vivo, para sentir um pouco de apaziguamento. Vamos lá, vamos passar? Aí agora eu falo um pouquinho, eu vou ficar transitando um pouquinho entre acting out e passagem ao ato, que já é o oposto do acting out. Na passagem ao ato, né, que é justamente, a gente está tratando agora propriamente do ato suicida, porque até então não tem ato, né, não tem ato suicida, tem aquelas formas de se machucar e de convocar o olhar do outro, né, mas que podem levar também a chegar, né, a passagem ao ato, mas na passagem ao ato propriamente dita, não tem nada de convocação, é o contrário. É uma separação radical do outro. Na passagem ao ato existe um antes e um depois. Nunca mais será como era antes. Tá? E aí o ato suicida se inclui nesse tema. É um ato sem convocação do espectador, onde se visa, de fato, a desaparição da cena, né? Eu me retiro da cena, eu não quero entrar na cena, chamando a atenção das pessoas, querendo que elas me vejam, eu só quero sumir. É uma separação radical do outro, onde o sujeito já está, de certa forma, morto. Quando chega a esse ponto, a vontade de viver, o desejo, a sensação de sentimento de vida, de sentido para a vida, já não existe mais. Então, quando a gente está nesse ponto, raramente a gente pode fazer alguma coisa. É importante a gente saber disso, né? Porque não nos responsabiliza. A gente tem responsabilidade no tratamento, mas a gente não pode dar conta de tudo, nem da vida do sujeito, né? Nem desse tipo de escolhas. O que a gente pode fazer é antes. Às vezes, na passagem ao ato, por acidente, a gente ajuda. Por exemplo, você está na rua caminhando e vê que uma pessoa vai se jogar na sua frente, essa pessoa vai se jogar, ela não avisa que vai se jogar, ela só se joga. E, às vezes, por acaso, você está ali, você pode impedir. Mas você não tem como evitar a passagem ao ato, porque é sem
sujeito é sem outro. Ela não convoca, ela não dá nenhum alerta, nenhum sinal de que vai fazer aquilo. Então, é por isso que a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode fazer antes de chegar nesse ponto. Vamos passar. Aí eu volto, né, para a constituição do eu, no estádio do espelho, porque ela pode levar tanto essa questão do estádio do espelho, né, desse momento de constituição do sujeito, pode estar lá no acting out, como pode também estar na passagem ao ato, né, porque se essa constituição não se dá do reconhecimento da imagem especular através do reconhecimento do outro, conduz a uma experiência de vida despersonalizada. A gente vê muito isso nas psicoses, na melancolia, né, uma vida sem sujeito, sem subjetividade, né, no sentido daquela estrutura, daquela complexidade. Né? Ela está ali, mas ele não sente. Se a gente escuta o psicótico direitinho, a gente vai ver que ele não se sente vivo direito. É uma coisa difícil para ele, porque justamente o estádio do espelho fica prejudicado na psicose, em que o sujeito se deixa cair da cena, porque não tem o suporte do olhar do outro para sustentar ele na cena da vida, para sustentar a sua existência. Aí, nesses casos, o desejo materno não se inscreve de forma consistente, isso pode não se inscrever de jeito nenhum, né, na melancolia, ou pode se inscrever de uma forma frágil. Então, o sujeito está na vida, mas está sentindo que ele não sabe se tem um lugar para ele. Por isso que ele vai testar, por isso que a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente ajuda. Quando a gente mostra interesse por um paciente, né, nessa situação aí, a gente pode ajudar a filtrar um pouco de sentimento de vida nessa pessoa. Ela pode começar a sentir, poxa, você perguntou por mim, você olhou para mim, você me deu espaço de fala, né? Eu existo no mundo. E a partir daí ela pode até começar a escrever a vida dela de outra forma. Então, a elaboração simbólica, né, que é o que a escuta ativa propõe sobre essa questão da vida, também é importantíssimo, né? Porque muitas vezes, de fato, esse sujeito não foi muito desejado. E ele precisa falar sobre isso. Porque a gente está falando justamente, lembra, sobre o real. Né? Na verdade, nem todas as famílias são amorosas, nem todas as mães querem ter filhos, né? Tem crianças que vêm realmente sem ser desejadas, e elas precisam, essa criança que vira um adulto, ela precisa falar sobre isso. Até para a gente ver que possibilidades ela tem de lidar com isso. Mas, com certeza, é sabendo sobre isso que vai construir alguma forma de lidar com isso. Então, a depender das possibilidades de subjetivação desse real, porque muitas vezes a gente vê as pessoas construindo sintomas que tentam ocultar esse fato. Ah, não, minha mãe gostava muito de mim, só que ela tinha que trabalhar muito. Ela me deixava na casa da minha avó. A gente vê as pessoas, quando chega para a gente, lembra que eu falei de escutar para além da queixa? Porque muitas vezes a queixa vem tamponando o real. Ela vem contando uma história, mas está sofrendo muito, mas não sabe por quê. Mas ela tenta evitar entrar em contato com isso. E a nossa escuta ativa, ela vai nesse sentido de possibilitar uma fala que traga à tona aquilo que ela vem tentando esconder dela mesma, porque não esconde direito, né? E o sofrimento fica voltando. Então, esse é o nosso objetivo. Não é fácil, né? Uma clínica tem que encarar o sofrimento, a dor. Mas ajuda muito essas pessoas, elas podem realmente lidar de formas diferentes quando elas conseguem elaborar, né, subjetivar a experiência de vida delas. Pode passar. Então, eu acho que eu retomo aqui, né, o acting out como uma tentativa de solução precária, tá? Aquela solução que eu falei, né, daquela pessoa que não se sente desejada, então ela vai fazer esse tipo de coisa para tentar se sentir viva. É um registro majoritariamente imaginário, em que se supõe o significado do desejo do outro. Lembra que eu falei que a fantasia, né, ela é uma resposta. É difícil a gente pensar isso, principalmente quando a gente não faz análise, mas assim, o que nos constitui é uma fantasia que é uma resposta ao que a gente pensa que é o desejo do outro. Então, eu me constituo a partir dali. Então, eu sou engraçadinha, ou eu sou triste, ou eu sou chata, mas tem a ver com o desejo do outro. E aí, nesses casos, né, tem uma dificuldade de se fazer, de fechar, de fornecer essa resposta. Então, essas pessoas, elas estão nesse momento da constituição psíquica que elas não têm uma resposta. Eu não sei o que eu sou no desejo do outro. Então, eu testo o outro. Eu convoco o outro o tempo todo, né, para a minha cena, para eu poder formalizar essa resposta.
É um momento importante e a gente, como profissional, pode ajudar muito. Isso pode se tornar insaciável se ela fica só, se a pessoa, por exemplo, só atende a demanda, né? Então, agora eu quero uma roupa, um vestido, aí alguém me dá um vestido, depois eu quero uma escuta. Se isso não se... A gente não ajuda essa pessoa a entender sobre essa demanda dela e não... A gente fornece o que essa pessoa está pedindo para a gente, ela pode entrar num circuito infinito de demanda, que também não nos ajuda, e não ajuda a pessoa, né? E pode realmente levar ela a finalizar no ato suicídio, do suicida, em que o sujeito desiste de tentar. Porque mesmo quando tem, ou quando não tem, as duas situações são ruins, porque é um buraco sem fundo. Se você tenta colocar um objeto ali no lugar, vai precisar de objetos infinitamente. E se você não olha de jeito nenhum, você empurra essa pessoa mais rapidamente para o ato suicida mesmo. Se trata de tentativas de se desembaraçar da sensação dolorosa que invade o sujeito e que pode levar mesmo ao ato suicida. Nesse texto que eu citei mais cedo, essa autora ela estuda um pouco uma série da Netflix, 13 razões porque é realmente interessante. Eu já tinha assistido, de que fala de uma adolescente que já cometeu suicídio, né? E ela coloca vídeos para as pessoas assistirem sobre o que ela vinha tentando fazer, e você vê ela fazendo acting out, né? Tentando se relacionar, tentando pedir ajuda, e aí as coisas não vão acontecendo como ela gostaria, e ela termina no suicídio. É interessante para pensar e para trabalhar essa série da Netflix, e essa autora, ela faz uma leitura bastante interessante. Pode passar. Então, o que a gente está falando aqui o tempo todo é de que o real ele é insuportável para o ser humano, né? Causa angústia. É uma angústia sinistra, né? Aqueles casos que são difíceis de escutar, né? De pessoas que fazem coisas muito ruins consigo mesmas, ou que pensam e sentem coisas terríveis, porque está sem um revestimento simbólico, está sem uma história, está sem uma estrutura, né? Todos nós somos constituídos desse real, mas quando a gente se sente bem na vida é porque a gente teve um investimento, a gente tem uma sensação de que a gente tem um valor, a gente constrói uma história em cima disso e a vida se torna suportável. Se isso não acontece, é angústia, é risco de passagem ao ato, e aí, mas também é uma brecha para o tratamento, como eu falei antes, né? A partir daí que a gente tem a oportunidade, a partir da angústia, é que a gente tem a oportunidade realmente de ajudar uma pessoa que está sofrendo. São cenas de apelos silenciosos, muitas vezes a gente tem que fazer uma leitura do que a pessoa está fazendo, porque ela não fala, e que dá novas oportunidades de recobrir esse objeto, que está ali às claras, né, a céu aberto, de forma angustiante, ainda em estado vivo, pura emoção, sem explicação, né, aquilo que é impossível de elaborar pela fala. Por construir uma narrativa estabilizadora, isso é, com tratamento, né, com ajuda, com a escutativa, que possa inaugurar um lugar para si com alguém ou uma instituição que o acolha. É aquilo que Marcinha estava falando mais cedo, né? Da possibilidade de oferecer uma escuta, e isso já tem uma função, né? Tanto de estabilizar a narração, quanto de sentir que tem um lugar no mundo para ela, essa pessoa. Pode passar. Uma outra situação em que a questão do suicídio aparece, que também pode nos assustar, é quando há uma ruptura da fantasia do neurótico. Então, vamos pensar nessa pessoa que tem um eu narcísico para chamar de seu, que tem uma estabilização na vida, que conseguiu construir uma estrutura, né, simbólica, só que em um momento da vida dela, aquilo ali se rompe por causa de alguma coisa que acontece que ela não pode mais responder do seu lugar e se situar em relação ao real, enquanto resposta ao desejo do outro. Então, aquela pessoa que achou que era a pessoa certinha, que dava conta, alguma coisa acontece e ela percebe que não é nada daquilo e o mundo dela cai. O chão abre, ela entra em estado de angústia, de desespero, né? Não consegue continuar se sentindo adequado, como costumava se sentir, e aí aparecem as depressões, as ansiedades, as crises de pânico e risco de passagem ao ato. Uma pessoa nessa condição, que se sentiu bem a vida inteira e, de repente, tem sua vida desorganizada por uma situação, né, da vida real, por alguma coisa da relação, ela pode, sim, tentar o suicídio, pensar em suicídio, né? E ela precisa do espaço de fala para ela se reorganizar simbolicamente diante desse novo real que apareceu na vida dela, né? Muitas vezes a vida não volta a ser como era antes, e a pessoa precisa realmente reconstruir uma nova forma de ser e de responder ao desejo do outro.
Então, também o tratamento aí se faz imprescindível, né, para superar esse momento de vida. Pode passar? Bem, aí eu vou falar rapidamente pelo campo das psicoses, porque para cada um desses temas, né, precisaria de um estudo específico, mas a ideia aqui é a gente pensar nas várias situações que podem acontecer na clínica e na leitura que a gente pode fazer dessas situações para que a gente possa se estabilizar e ofertar, né, uma atenção a esse sujeito, sabendo mais ou menos, podendo fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. No campo da psicose, esse é um quadro que a gente já tem um difícil acesso, né, do efeito regulador da ordem simbólica enquanto estrutura de linguagem. Essa ordem simbólica já não está muito disponível para o sujeito psicótico. A gente vê isso porque ele faz um uso particular da linguagem, né? Ele usa as palavras de uma forma que não é o usual, não é o que está posto, né? A gente vê que ele inventa palavras, então ele já tem uma dificuldade. A linguagem, para ele, já não tem esse efeito regulador. E ele já está distanciado do outro, porque todo mundo está falando uma coisa e ele está sempre falando outra. Né? Ele entende as coisas de uma forma diferente, né? O psicótico ele já tem uma dificuldade no laço social, então ele já tem uma relação mais com a passagem ao ato, com aquilo que eu falei, né? Daquela relação de separação do outro, do que de estar apelando para o olhar do outro, que pode dar uma sensação de vida para quando a gente tem esse olhar. Então, ele estabelece uma relação mais direta com o real, porque aí a gente tem um simbólico que funciona, mas funciona de forma diferente. Ele corre mais riscos de passagem ao ato, pois já há uma ruptura com o grande outro da linguagem. A linguagem, o outro e o próprio corpo podem enxergar para esse indivíduo como invasivos, que a gente vê, né, nos delírios, nas alucinações, né, dos quais o eu não pode se defender, mas tenta em atos no real. Então, como ele, simbolicamente, ele já está afetado, né? A palavra já vem para ele como uma voz intrusiva, como voz de comando. Ele não tem como se defender disso, ele não tem como parar de escutar. Então, muitas vezes, ele vai fazer atuações na vida real para tentar se livrar daquilo que o persegue internamente. Né? Ele vai tentar, do lado de fora, tentar resolver uma coisa que está por dentro, que faz parte da estrutura dele. Então, os casos de psicose, né, são casos mais graves, né, quando isso acontece, né, porque tem psicótico também bem resolvido na vida, mas quando está nessa situação aí, precisa realmente de atenção e de tratamento. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre a psicose no próximo. O ato suicida na psicose, ele pode acontecer quando ocorre uma identificação ao objeto dejeto, em que tem... Deixa eu achar aqui que o meu não estou conseguindo ler. Em que tem delírios de desvalorização e indignidade humana, como na melancolia. A melancolia é o quadro que a gente vê mais isso e que a gente vê essa ideação suicida, né? Inclusive o eu é um eu desvalorizado, é um eu indigno, não serve para nada, sou um lixo. E isso não é alterado. Quando é alterado é porque a gente vê que não é uma psicose. Quando é uma psicose, esse sentimento, essa identificação com o dejeto, né, com o resto, com o que não presta, ela fica ali, ela não sai. Então, o melancólico ele vai sempre precisar, mesmo quando ele fica bem na vida, ele precisa falar, às vezes, de vez em quando, de como ele não presta. Tá? E a melancolia, né, não cuidada, ela pode levar à passagem ao ato, porque, na verdade, ele quer se livrar desse dejeto. Só que o problema é que o dejeto é ele. Ele vai se extinguir, né, se exterminar, tentando exterminar aquilo que faz mal para ele. Geralmente, na psicose, o ato suicida é quase que um acidente, porque o psicótico ele quer se livrar daquele objeto que está lhe fazendo mal, só que o objeto está nele, está na visão dele. Então, às vezes, é um pedaço do corpo que está fazendo mal para ele. Ele quer se livrar, ele arranca aquele pedaço, ele pode acabar morrendo. Na tentativa de dar um tratamento ao que lhe ocorre nas alucinações, delírios de perseguição, ou em relação ao funcionamento do próprio corpo, cometendo também um ato que visa a separação desse objeto invasivo ou perseguidor. É isso que eu estou falando. Então, na psicose, é um ato, às vezes, sem esse desejo de morrer, mas sim de extinguir aquilo que está fazendo mal. Só que, como a gente falou, né, mais cedo, que o que faz mal é a gente mesmo, está dentro, não está fora, às vezes acaba acontecendo um suicídio por conta disso.
Nesses casos, a psicanálise nos ajuda a pensar que tudo que não é elaborado via simbólico, e na psicose o simbólico está prejudicado, apresenta um retorno no real, que é a alucinação, o delírio. E aí, às vezes, o psicótico ele só tem o real para trabalhar, né? E aí é por isso que acontece. Pode passar. Eu acho que a gente está no último slide, é onde eu venho propor, né, o espaço de fala como tratamento, o acolhimento, o que significa o acolhimento, né? Uma inauguração de um lugar para onde endereçar a realidade subjetiva de quem sofre, que é uma realidade que não está clara nem para a pessoa que sofre e pela qual ela não consegue fazer vínculo social, ela fica excluída. Então, às vezes, nós representamos aqueles únicos sujeitos que vão poder escutar, que vão poder dar um lugar, né, de fala. A escuta ativa como uma ferramenta de alívio, um apaziguamento, um tratamento, não é isso? Em que se abre a possibilidade de, no próprio ato de falar, encontrar uma leitura possível para a sua dor. Não é que a dor vai sumir, mas é que saber sobre a dor estabiliza e alivia. Nos dá opções. O vínculo é importantíssimo, né? A gente só pode trabalhar com vínculo. A primeira coisa a fazer é o vínculo. A parceria no tratamento como objetivo de realização de um laço social possível, né? Às vezes não vai fazer em outro lugar, não é a mãe que entende, não é a família, não são os amigos. E aí pode funcionar como suporte para uma existência. Aquela pessoa que não tinha suporte nenhum, né, pode começar a funcionar a partir de um vínculo de tratamento, fazendo um novo arranjo com a experiência de não lugar no campo do desejo do outro. Então, às vezes, nós somos os primeiros a mostrar interesse, desejo, e a pessoa pode reformular essa leitura que ela faz do desejo do outro na vida, né? E que é justamente o responsável pelo desejo de vida no ser humano. Então, eu termino assim. Espero que minha fala tenha sido, de alguma forma, interessante, útil, que a gente possa conversar um pouquinho, se alguém se interessar em falar. Nossa, eu falei demais. O preconceito de si próprio. Quero falar sobre o preconceito de si próprio. Pode falar. Eu tenho uma filha que ela é escurinha. Eu tenho 2 branquinhos e uma escurinha. Aí a menina, ela sofreu muito preconceito, porém esse preconceito veio de dentro de si próprio. Não é que as pessoas da escola que rodeavam tinham preconceito com ela. Eu observava que o preconceito vinha de dentro dela. Como eu tenho também visitado pessoas que têm preconceito de si próprio. E o preconceito de si próprio, às vezes, deixa a pessoa sem incentivo, sem disponibilidade, sem ação, desanimada. E aí veio o quê? A depressão para minha filha. Veio uma depressão. Eu era para te falar desse caso. E a depressão dela aumentou muito mais quando ela casou, porque a família do esposo dela tinha um certo preconceito. Aí veio o preconceito mesmo. Preconceito de que ele poderia ter casado com uma menina mais clara, né? E as irmãs dele deixou bem claro isso, e isso aí aprofundou muito em minha filha. Aí eu procurei ajuda, né? Levei ela ao psicólogo e também levei ela também ao psiquiatra, porque estava parecendo que ela ia ficar louca. E ela se trancava dentro de um quarto e ela não queria de hipótese alguma que eu acendesse uma luz. E toda vez que eu entrasse nesse quarto, eu tinha que entrar no escuro para dar alguma alimentação, mas assim mesmo ela não aceitava. Aí eu fiquei muito assim desnorteada, desesperada. Eu já trabalhava na área de saúde, já sabia como lidar com ela. E ela escolheu não ficar com o esposo dela. Ela escolheu ficar comigo. Aí ela disse: minha mãe, eu vou ficar aqui porque a senhora teve um problema no passado e eu também tive, mas a senhora sempre me ajudou a vencer esse preconceito
e eu estou sofrendo um preconceito maior. Posso ficar na sua casa? Aí deixou o esposo em casa e veio morar comigo. E aqui, no entanto, eu fui dando a palavra para ela, fui escutando, ficava com ela sempre sozinha, não queria que ninguém entrasse, porque ela também não aceitava, nem o próprio marido ela não aceitava que entrasse no quarto. E ali eu fui conseguindo conversar com ela. E nessa conversa eu consegui também levar o médico, porque ela não aceitava ajuda de médico. Consegui levar o médico, e o médico chegou para ela e falou assim: minha menina, você é tão linda. E o médico era um médico psicólogo lá da Santa Helena, lembro como hoje. Aí, você é tão linda, você tem tanta vida pela frente. E ela não aceitava entrar naquela sala sem mim. E com o tempo ela foi continuando sem querer entrar sozinha. Aí passou assim mais ou menos 2 meses de acompanhamento, as medicações foram muito fortes, e ela começou a sair do quarto, começou a sentar na sala. Aí fizeram um convite para ela ir à igreja, e ela foi. Foi nesse momento que ela começou a se entrosar com as pessoas, os jovens, o grupo de jovens, e ali ela ficou bem melhor e ela venceu. Hoje ela tem um filho de 7 anos, que ela é um amor com essa criança, e é uma menina extrovertida, sai para vender os próprios negócios dela, ela tem o próprio negócio dela, é uma menina comunicativa, ninguém disse que ela é assim, mas a melhora disso tudo começou pela escuta, a escuta da mãe, que é a única pessoa que ela queria escutar era a mãe dela. E mais ninguém, nem o esposo dela, ela conseguia escutar, e com isso ela conseguiu reatar o casamento dela, melhorou, e graças a Deus hoje ela está muito bem. E eu quero dizer a vocês que eu amei a palestra de hoje, gostei muito da palestra de hoje, porque eu sou agente comunitária de saúde e me dou muito, e me vejo muito, me deparo muito com pessoas com sofrimento tipo esses que você citou. Foi muito boa a palestra de hoje, muito objetiva, gostei muito da sua palestra, Juliana, e obrigado pela palestra da agora de tarde, eu amei. Obrigada, Ivanilde. Obrigada pela opinião, pelo depoimento. Valeu. Parabéns, Juliana. Não tem nenhum comentário aqui, nenhuma pergunta. Eu acho que você tem uma fala muito clara, e a gente... Pena que eu tive um problema aqui com a energia e fiquei alguns minutinhos de fora. Mas a forma que você fala é muito clara e faz a gente refletir muito, como até o próprio objeto, reflexões sobre isso, né? A gente traz, como a colega trouxe, para a nossa família, a gente lembra da nossa atuação. Eu também tive casos na família, mas eu fico puxando para o lado da nossa prática lá no pronto atendimento. Você traz uma coisa interessante, que é como lidar com o ideário de felicidade, né? Até o nosso próprio ideário, que me parece, pelo que você trouxe, e eu nunca tinha imaginado isso, que é algo que a gente, pelo que eu entendi, a gente tem que controlar isso. E a gente vai atender pessoas, vai receber lá na unidade pessoas assim. Aí eu fico me perguntando, como lidar com o nosso e com esse do outro, né? Eu fiquei assim, logo cobrando um monte de coisa. Que bom, Tássio, eu fico feliz. Eu acho que a ideia é essa, né? Fazer pensar. Você já pensou sobre isso, já te ajudou em alguma coisa, né? Porque nós somos tomados pelos ideais, né? O perigo dos ideais é quando eles ficam assim dominantes, né? Quando a gente acredita neles. O problema é acreditar. Você querer ser feliz é muito bom, a ideia é essa mesmo. Mas o problema é acreditar que a felicidade existe, né? E que isso pode ser alcançado pela via da vontade, do desejo, né? E aí se torna muito
difícil para quem não tem essa experiência, né? Não é assim. Mas é isso aí, é por aí mesmo. Marcinha quer falar? Oi, Ju. Parabéns, viu? Chega a me mandei aqui várias vezes com a sua fala, super importante, né? E aí você fala do lugar de profissional de psicologia, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais esse lugar da escuta qualificada, né? Porque nem todo mundo é psicólogo, né? E aí eu gostaria que você ampliasse, né? Porque você qualificou a importância da primeira escuta, né? Que eu entendi foi isso, né? Eu tenho o desejo de me matar, a vida para mim é insignificante, e nem sempre o primeiro profissional que a gente conversa é o profissional de psicologia, né? E aí eu queria que você explorasse um pouco, né, você falou, né, acho que falou bacana, mas eu queria que você pudesse estender mais, né, porque nem todas as pessoas acessam o profissional de psicologia, né, então a colega da atenção primária falou aí, a agente comunitária, muitas vezes as pessoas só acessam o agente comunitário. Muitas vezes as pessoas só acessam o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? Então, não acessam outras categorias profissionais. E é pegando exatamente a fala de Tássio, né? Na emergência e urgência. Como é que a gente pode ampliar isso, essa escuta, as possibilidades dessa escuta, né? O outro ponto é o preconceito que se tem para ir ao profissional de psicologia. Até chegar ao profissional de psicologia para dar continuidade a essa elaboração que você trouxe, né, da linguagem, das imagens, né, precisa de um tempo para ela topar, né? Então, eu tenho um caso próximo que há algum tempo essa pessoa anuncia, ela fala desse desejo de morte, é oferecido o tratamento da psicologia, né? Mas ela não aceita ainda. E está só com a família, né? E a família faz essa escuta, essa pessoa trabalha, mas volta e meia ela se sente o frangalho, como você trouxe aí, né? Ela se acha o emprestado. E aí, como é que outros atores podem investir nessa escuta qualificada até chegar ao técnico habilidoso, né, como você e outros profissionais de psicologia, para ajudar na elaboração de outras imagens, né, de outros sentidos. Tal. É isso aí. Acho que eu falei muito, mas eu acho que você entendeu. Mas está lindo. Então, né, eu acho que quando eu falei, né, eu tentei amparar justamente qualquer profissional que queira escutar, né? Fiquei feliz quando o Ivanildo disse que ajudou, que é desmistificar, né? Mas também falar de teoria, mas ajudando todo mundo a poder fazer essa escuta, porque, na verdade, a escuta, né? Eu falei muito da escutativa, no sentido das perguntas, no sentido de entender que é para o sujeito falar, é mais importante do que para a gente ter a informação. Porque muitas vezes o problema da escuta é que a gente acha que tem que fazer alguma coisa com isso. A gente ouve o paciente falar e a gente acha, então tem que atuar na vida real dele. Né? A escuta ampliada, ela é um instrumento em si. É um momento de elaboração, é tudo aquilo, né? Toda a minha apresentação foi em torno do que é possível que se amarre ali enquanto que o sujeito está falando. Ele está se ouvindo, ele está fazendo outras leituras, ele está sendo acolhido, ele está se sentindo vivo, tanto pelo lado da pulsão de vida, quanto pelo lado do simbólico. A gente está fazendo esse trabalho quando a gente está colocando o sujeito para falar. Então, e para falar, e para ouvir alguém, o que a gente precisa é de
deixar a pessoa falar, é de colocar de parte os nossos preconceitos, né? As nossas ideias do que é o certo, o errado, né? E deixar que a pessoa construa as próprias soluções dela. Nosso papel ali, de quem escuta, é um instrumento de pergunta, de fazer pensar, de amparo, de acolhimento. É nesse sentido, né? Agora, o que isso vai gerar é que a gente não tem como saber. A sua pergunta, Márcia, me fez pensar que muitos dos casos que eu atendo, já atendi na vida, que falaram de se matar, isso se perdeu. Isso é um primeiro momento, muitas vezes, do sofrimento. O sofrimento chega nesse nível de não dar mais para viver, né? Mas se a pessoa, a escuta, ela vai para além dessa queixa inicial e ela permite que a pessoa comece a falar do que realmente incomoda ela, que muitas vezes, que isso é só o efeito, a consequência, tardia às vezes, né? De um sofrimento, de algo traumático, que a vida é traumática para todos nós, né? E tem pessoas que se arranjam bem com isso, tem pessoas que ficam ali, né? Então, eu tentei falar dos pontos, do desenvolvimento, da forma de articulação da vida humana, para que a gente possa pensar que existe tudo isso, como o Tássio falou, nunca tinha pensado, para poder ter tranquilidade na escuta, porque é a própria pessoa que vai fazer o caminho dela. Na escuta, é importante a gente saber que não somos nós que guiamos, o guia é o paciente. Ele que vai nos orientar, ele que vai dizer, até ele chegar no desejo dele, depois que ele estiver lidando melhor com o sofrimento. E a gente não tem como saber para onde isso vai, porque nós não estamos no controle, né? O paciente é que vai construir a história dele. Por isso que a gente só fala do começo. Aí depois, nos meus pacientes, né, a maioria, não se fala mais nisso. Agora, esse não é mais o problema, não é querer morrer, né? O problema já é outra coisa. E é isso que a gente quer. Porque aí a pessoa começa a viver, começa a ter que lidar com a vida. Mas esse início de tratamento ele pode ser feito por qualquer um, né? Só basta fazer a questão do vínculo, possibilitar que o vínculo aconteça e não colocar as suas questões pessoais na cena, né? Dar a cena toda para a pessoa que quer falar, é a vez dela. Então, eu penso que é por aí, né? Não sei se eu respondi, talvez outras pessoas pudessem falar. Eu sei que tem muita gente aqui com experiência, né, na saúde mental, tem muita gente que trabalha com sofrimento humano que pode também pensar junto com a gente. Você é a pessoa que você está enfatizando sempre o sujeito, né? E aí acho que a gente falar um pouco desse protagonismo, né? Então, você traz o sintoma, né? E existe o discurso de fato. O sintoma é o que há de mais singular, né? Mas, ao mesmo tempo que você traz o sintoma, você valoriza, na sua fala, o protagonismo desse sujeito, né? Essa pessoa enquanto capaz de dar conta do seu próprio processo. Inclusive, você diz assim, nós profissionais direcionamos. Oi? E aí, Valdenilson, por favor, fecha o fone. Ju, você está aí? Estou aqui, estou te ouvindo. Da questão do profissional ele direcionar o tratamento, né? Mas fortalecer, não sei se essa é a minha palavra, fortalecer o sujeito para que ele possa buscar suas próprias soluções, né? Então, nessa elaboração que você traz aí, né? Então, acho que falar desse protagonismo acho que é importante também, né? É importante e é paradoxal, né? Porque justamente o que vai tomar as rédeas, muitas vezes, não é o que a pessoa acha que é, né? Às vezes ela vai ter que atravessar esses ideais, né? Que tanto massacram, às vezes, o sujeito, né? Porque quando a gente fala do sujeito em psicanálise, a gente fala do sujeito do inconsciente. Daquilo que a própria pessoa ainda não sabe, mas que sabe. Nós é que não sabemos, né? Então, à medida que a pessoa começa a vivenciar esse processo, ela vai descobrir muita coisa sobre ela mesma, né?
E é um processo de conciliação com aquilo que, às vezes, a gente quer exterminar da nossa vida, que é o sintoma, mas que é o sintoma que nos constitui. E a gente vai descobrir isso ao longo do processo, né? Então, o processo pode ser rápido, pode ser demorado, depende do que está acontecendo, né? Não tem como. Talvez, se a gente puder trazer um caso para pensar, mas inicialmente a gente tem que pensar que é o protagonismo que você está falando, mas é o protagonismo do sintoma, do sujeito do inconsciente, porque o eu, ele é sempre imaginário. E às vezes ele massacra, né, a gente, né? Porque a gente fica com nossos ideais perseguindo, né? Às vezes perseguindo ideais familiares, aquilo que nos disseram que era para a gente ser. Então a gente, quando o sujeito chega para a gente, ele chega nesse emaranhado aí. E isso, à medida que a fala vai acontecendo, ele vai se descobrindo, ele vai destrinchando, ele vai localizando. Então é toda essa oportunidade que essa fala que a gente não sabe para onde é que vai. A gente não sabe o que vai aparecer aí, porque se trata do inconsciente da pessoa. Eu trabalho nessa vertente, né? Minha proposta, a perspectiva que eu venho trazer é desse lugar. Então, realmente, a gente precisa... Aí vai precisar acompanhar o sujeito nessas construções. Por isso que é um protagonismo diferente, né? Não é o protagonismo imaginário, né? Que leva a gente... eu tenho que... Às vezes, até querer resgatar o que já foi antes, quando estava no auge da fantasia. Às vezes, não. Às vezes, é abrir mão daquilo que faz mal, né? Que parecia tão bom, mas que estava massacrando a pessoa por dentro. Tinha que sustentar aquilo ali, né? Então, é uma travessia que a gente não sabe onde é que vai dar. Mas a gente precisa autorizar as pessoas a falarem da sua dor, do seu sofrimento, porque aí é que as coisas vão começar a acontecer. Na verdade, a grande questão, eu acho, que o tratamento ele fica bloqueado antes, no início. Logo quando a pessoa chega para falar do problema, eu acho que a gente bloqueia, a gente tampona, a gente medicaliza, a gente dá sugestão, a gente chama a família. Aí é que eu acho que é o problema, né? Mas se isso acontece, se você permite essa parceria de escuta, né? Pode ser de qualquer área, as coisas vão acontecer. Pode ser um profissional de qualquer área. Agora, é claro que existe, né, os estudos, a supervisão, ela funciona para amparar a gente enquanto profissional, né, no que está fazendo, porque tem também a possibilidade de cada um, né? O sintoma do sujeito que escuta também pode aparecer, e aí é por isso que existem esses suportes, né? A rede, no sentido do próprio estudo, nos orienta, o nosso tratamento pessoal, nossa análise pessoal, e a supervisão como fonte de amparo para lidar com o sofrimento humano, né? E permitir que esse processo aconteça. Ô, Ju, tá ouvindo? Pode falar, Ivan. Márcia falou um assunto aí que me interessou muito a respeito dela falar assim, a maioria das pessoas, às vezes, em si, ela procura mais o agente comunitário. Por que o agente comunitário? Porque ele está dia a dia na casa daquela pessoa. Ele faz parte de algumas pessoas, ele faz parte da família delas. E eles ganham um vínculo de confiança. Quando essa jovem chegou na unidade de saúde, ela falou, eu gostaria de falar com um agente de saúde. Então, ela não especificou quem. A colega me direcionou e falou, vá, Gabi, conversar com ela. Eu fui conversar com ela, dei um apoio e escutei. A escuta é a principal parte de inicialização desse ser, né? E a confiança que a comunidade ganha no agente comunitário não é porque nós temos o conhecimento que você tem, mas é porque nós temos um elo de ligação com essa comunidade. E esse elo de ligação traz a confiança. E, às vezes, quando as pessoas estão ali, dentro de uma unidade de urgências ou emergências, elas estão no corre-corre. Ela não tem condições de ouvi-las. Até o próprio médico, ela tem outras pessoas atrás escutando ou esperando o atendimento. A unidade de saúde,
ela tem mais possibilidade da escuta daquele ser. E o agente comunitário estando lá dentro, ele vai dar início à escuta e vai encaminhar para um profissional legal que esteja mais apto a escutar melhor essa pessoa. Então, a resposta de Márcia, aí eu estou respondendo à altura da pergunta que ela te fez, a respeito do trabalho da confiança do agente comunitário. É só isso. Exatamente, Vânia. E é isso mesmo. A pessoa só vai falar, esse processo só vai se dar, né, a escuta ampliada, depois que conquistar o vínculo de confiança, né? Enquanto que não confia, não há fala, né? Às vezes são vocês que estão ali perto. Então. E Eu tiro por minha filha, que ela não confiava em ninguém, ela confiava na mãe dela, não queria saber de ninguém. Então, aquele paciente, pode ser que na família não tem ninguém que tenha paciência de escutar ele. E às vezes fala, isso é frescura, isso é depressão, nada, isso é frescura, isso aí não me toque, não sei o quê. Mas, às vezes, por a família falar isso, ao invés de melhorar, só piora. E o agente comunitário, às vezes, entende melhor do que a própria família. Porque quantas vezes alguém já chegou para mim e já falou assim, poxa, a senhora escutou eu melhor do que a minha própria mãe. Então, isso me deixou muito feliz, porque eu tive paciência. Teve momento que eu só fiz uma visita durante o período da manhã, mas para mim foi lucrativo. Eu só escutei, e depois eu orientei e saí dali satisfeita, porque a pessoa já estava bem melhor. Então, não adianta eu fazer uma visita de montão, sem qualidade. Eu prefiro fazer uma com qualidade, porque ali eu poderia ter feito várias e não ter salvado uma vida que estava precisando me escutar. E, graças a Deus, essas pessoas, geralmente, elas param para me escutar. Não é que eu quero ser alguma coisa. Eu tenho 22 anos no programa de agente comunitário e, graças a Deus, eu vejo que muitas pessoas têm precisado realmente de ajuda. Mas, às vezes, estão sendo ajudadas através das nossas próprias palavras, sem precisar até acompanhamento do CAPS, o psicólogo. Não estou dizendo que não precisa, precisa. Mas a cada dia que a gente vai orientando essas pessoas, da forma que a gente aprende, a gente é orientada pela nossa enfermeira, eu tenho certeza que essas pessoas chegam ao ponto, se tiver casos de urgência, a gente levar realmente ao psicólogo, ao psiquiatra, ao neurologista. Mas se não tiver necessidade, a gente pode estar ajudando essas pessoas, até encaminhando ao próprio clínico para estar passando uma medicação, que uma medicação pode ajudar muito a sair do quadro de depressão, entendeu? Então, o profissional em si, com perfil de escuta, eu tenho certeza que supera a situação de várias pessoas, da comunidade principalmente, que é uma comunidade sofrida. Perfeito, Vânia, é isso mesmo. Essa possibilidade de escuta e uma escuta imparcial, né? Quer dizer, imparcial. Não tem. Então, vocês têm essa orientação, né, da imparcialidade, quer dizer, a pessoa precisa ser escutada, e ela mesma ali. Mas foi isso que eu falei na minha apresentação, né? Durante a fala dela, alguma coisa já acontece. É diferente. Por que ela não pensou sozinha? Não é possível para o ser humano. Precisa de alguém que o escute para que o processo aconteça. Então, você, quando você tenta para escutar imparcialmente, você faz com que alguma coisa importante aconteça ali. E, às vezes, não precisa de mais nada. Quem vai nos dizer é o próprio paciente. Aí, de repente, ela não precisa mais, não busca mais, a gente agradece e pronto. Ela pode seguir a vida dela, né? Esse é o objetivo mesmo. Isso espalhar ao longo do sistema da rede de saúde pode salvar muitas vidas, como você falou, né? E não precisa ser do psicólogo, né? Claro que vão ter situações que vão precisar ir ao médico, ir ao psicólogo, enfermeiro, ocupacional, mas e tantos outros profissionais que temos aqui, mas às vezes não, às vezes é o agente comunitário, essa primeira escuta faz toda a diferença, e que pode ser qualquer um desses profissionais. E o que eu quis realmente foi amparar a gente, né? Dar mais informações ainda, porque pelo que Vanilde falou, né, já tem boas orientações, mas amparar a gente para a gente saber o que está fazendo. Né? Porque, por exemplo, o medo de que falar pode fazer com que a pessoa o ato, né? Isso é um equívoco muito grande. É o contrário. A gente precisa deixar a pessoa falar, como você disse,
né? E a coisa acontece, mas a gente não pode saber para onde que vai, né? A gente oferece a escuta e deixa que o processo e vai acompanhando. Se surgirem outras necessidades, a gente vai encaminhando. Não, aquilo ali já foi terapêutico, né? O suficiente para a pessoa seguir com a vida dela. É muito bonita a sua experiência, né? Muito interessante. Obrigada. Acho que nos Obrigada. ensina a todos. Eu que te agradeço. Obrigada. Aqui no chat, Juliana, não sei se você está vendo aí. Já viu? Alguns colegas parabenizando e tal. Não tem mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer ou trazer algum Parabenizando caso? tudo também no chat, né, Tássio? Muitas pessoas parabenizando Ivanilde. É muito legal. Acho que foi uma Vanildes, muito rica. com certeza. Ninguém mais tem algo a acrescentar, a pontuar? Acho que a gente então encerra, né, Juliana? Sim. Te agradece aí a Juliana, esse momento muito rico e para mim foi muito esclarecedor de muitas coisas. Parabéns e até o próximo sextou. Obrigada, gente. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Tchau.